Qual será a história que eu vou apresentar para vocês hoje? Não saiam daí, que eu já vou contar. Que babado é esse? Fala pessoal, meu nome é Cláudia e este é o meu canal, o Casa de Leitura, um canal voltado para os livros, literatura e outros babados literários. E o babado de hoje, pessoal, como vocês já devem ter percebido pela abertura do programa, tem a ver com aquela maraca que eu utilizei, uma maraca indígena e que foi produzida pelo povo Guarani. Para quem não sabe, os indígenas, eles estão organizados em etnias diferentes. Então, a gente não pode pensar no indígena como sendo uma organização ou um povo que é homogêneo. Há muitas etnias e cada etnia tem uma maneira própria de se organizar. Até a pintura do corpo não é igual, as cores que são usadas também não, os significados das cores de uma pintura, por exemplo, são completamente diferentes de uma etnia para outra, e eu estou explicando tudo isso porque, embora eu tenha usado uma maraca de origem guarani, o autor do livro de hoje, que é um escritor indígena já bem conhecido e consagrado, premiadíssimo, é de outra etnia. Ele pertence à etnia Munduruku, e eu estou falando de Daniel Munduruku, que muitos de vocês provavelmente já conhecem. E o livro de hoje é este aqui, Meu Avô Apolinário, Um Mergulho no Rio da Minha Memória, com ilustrações de Rogério Borges e uma publicação do Estúdio Nobel. E já na capa nós vemos vários elementos que estão associados à cultura indígena, elementos da natureza. Nós temos aqui pedras, temos folhas, temos penas, temos o peixe, né? A questão da água, que é muito importante para a cultura do povo indígena. Então há vários elementos já na capa que nos remetem, não é, a essa realidade, a realidade do indígena, aos valores que são importantes para esse povo. E cada vez mais esse é um tema urgente, né? O tema dos indígenas, o tema da terra, no momento em que esses povos estão sendo alijados, né, do seu local, da sua terra, né, quando há uma vontade muito grande de explorar, né, os recursos dessa terra, e cada vez menos esse povo tem o seu lugar. Eu mesma, por exemplo, moro numa cidade, que é Porto Alegre, que tem, né, várias aldeias indígenas, e muitas dessas aldeias, pessoal, estão confinadas num espaço muito pequeno dentro da zona urbana. Então é um povo, né? No caso aqui da minha cidade, o povo que eu conheço mais é o povo Guarani, e é um povo que precisa da terra, precisa da água, precisa ter de recursos naturais para poder viver plenamente as suas tradições e a sua cultura. E infelizmente eles acabam ficando privados disso por uma série de outros interesses que muitos de nós já sabemos e viemos acompanhando na mídia, né, e nos jornais. Mas, enfim, por que eu resolvi indicar esse livro? Não só porque o tema da questão indígena é fundamental, cada vez mais, e junto com isso o tema da natureza, né, porque nós estamos vivendo um momento, né, de grandes problemas, né, relacionados à exploração dos recursos naturais, a escassez desses recursos, né, por uma exploração indevida do homem. A gente pode observar que as estações do ano já não funcionam como funcionavam antigamente. Por exemplo, aqui na minha cidade, cada vez tem feito mais calor, mesmo no período de inverno aqui no sul, que as pessoas costumam dizer, ai, como é frio aí no sul, né? Pois é. Mas nós já tivemos períodos com muito mais frio, muito mais inverno, né? Ainda que tenha até nevado ano passado aqui na região serrana do meu estado, nós já tivemos estações do ano mais bem definidas. Então, quando a gente começa a observar, pessoal, né, cada vez mais a intervenção do homem no espaço natural acaba se voltando contra o próprio homem. Aí olha que esse discurso não é atual, é um discurso antigo, que eu, no meu tempo de aluna na escola, já escutava, e cada vez mais a gente vem observando, né, essa questão da camada de ozônio e outros tantos problemas que vão se acumulando. Mas enfim, por todos esses motivos, eu acho que a questão indígena, ela sempre é atual, ela nunca se esgota, cada vez mais urgente, e nada melhor do que nós, como professores, como pais, né, leitores em família,
que nós oportunizemos para os nossos alunos, para os nossos filhos, uma literatura produzida, escrita por indígenas. Não estou dizendo que um homem branco, um ocidental, não possa escrever. Mas quem conhece melhor a cultura do que o próprio indígena? Né? Ele próprio. Então, recomendado é que quando a gente vai ofertar esses livros que tem essa temática, que de preferência sejam livros escritos por indígenas. E hoje nós temos uma vasta bibliografia associada a esses escritores. Mas então, o livro de hoje, Meu Avô Apolinário, traz pra gente, né, uma reflexão muito importante pela voz do narrador acerca da identidade desse sujeito, porque ele vai contando, né, como ele vai se percebendo na cidade. O narrador então conta que nasceu na cidade, que ele não nasceu na aldeia da família dele, lá dos avós, dos bisavós. E aí ele vai narrando, né, o choque cultural, os conflitos que ele vai tendo na construção da sua própria identidade, quando ele se percebe um indígena. E dentro da escola, né, quando ele é menor e pré-adolescente, a gente percebe aqui, né, ele já vai tendo interesse nas meninas e tal, e como isso gera um estranhamento e ele passa a sofrer realmente o que nós chamamos de bullying hoje em dia, né. No meu tempo a gente também, o pessoal tirava onda, né, tirava sarro, debochava da gente, mas a gente não tinha uma designação para isso. Hoje todo mundo fala no bullying, né? Então ele começa a se perceber um indígena, ele começa a se perceber do ponto de vista étnico, né, do ponto de vista cultural, muito diferente desses colegas, e ele sofre, ele diz, eu não queria ser assim. Aí ele diz, né, eu nasci com cabelo de indígena, eu nasci com olhos de indígena, eu nasci com pele de indígena, e eu não quero ser um indígena. Tamanho o sofrimento, o choque que ele tem, né, esse narrador. Mas o que vai acontecendo, né? Aí o ápice desse problema se dá quando ele pede uma menina da escola em namoro e ela diz literalmente para ele que não quer ficar com ele porque acha ele feio e porque ele é um indígena. Então esse menino que já não vinha trabalhando bem com a sua autoestima, com a sua identidade, ele entra em depressão, tá? E aí, como é que ele vai resolver este problema? Bom, ele estava um tanto afastado, digamos assim, das suas origens, e em um dado momento da narrativa, ele se religa ao avô, que então dá título ao livro, e através da retomada dessa relação com o avô, ele começa a entender, a perceber, né, a se perceber como sujeito que ele é e passa a dar valor, né, a se entender, a se aceitar e a dar valor à sua cultura e às suas origens. E aí é muito bonito, pessoal, porque nós vamos, à medida que eu estou resumindo para vocês a história, né, a narração, mas as ilustrações do Rogério Borges são incrivelmente lindas, né? Então aqui é no momento em que o narrador vai contando, né, como é que ele nasceu, né, como ele nasceu, e eu vou ler um trechinho para vocês, tá? O título desse capítulo é A Raiva de Ser Índio. A gente não pede para nascer, apenas nasce. Alguns nascem ricos, outros pobres. Uns nascem brancos, outros negros. Uns nascem num país onde faz frio, outros em terras quentes. Enfim, nós não temos muita opção mesmo. O fato é que quando a gente percebe, já nasceu. Eu nasci índio. E aí existe toda uma discussão, pessoal, que vale a pena depois, né? Quem quiser aprofundar. Existe uma escritora, uma estudiosa chamada Graça Graúna, também indígena, e ela vai discutir essa questão da terminologia, né? O próprio Ayrton Krenak, ele também, que escreve muito bem sobre a questão indígena, é outro indígena, ele vai falar sobre essa questão da terminologia, né? Que a rigor nós não deveríamos usar índio, sim indígena ou povos originários. Mas isso é uma outra discussão. E Daniel Munduruku, como sendo indígena e também um estudioso, muito provavelmente ele faz uso desse termo, talvez para simplificar para o leitor, tá? Porque o foco aqui não é esse, o foco é discutir como um sujeito indígena se percebe num meio que não é o seu, né, o meio do homem branco, do homem ocidental,
como isso gera sofrimento nele e como, passando por esse caminho do sofrimento e se religando às suas origens, ele consegue, então, se aceitar e também a se valorizar. E aí volta para esse meio urbano ressignificado. Tá? Então, eu acho que todo esse percurso do narrador aqui é muito interessante, porque, ok, que aqui nós temos a questão do indígena, mas a maneira como a narrativa é conduzida, ela se aplica, ela pode ser estendida para todos esses conflitos, né, de autoaceitação, de autoestima, de como o sujeito se vê dentro da sociedade, como a sociedade o vê. Então a gente pode expandir, né, a problematização dessa temática que o livro apresenta. E por tudo isso eu acho que ele é um livro muito interessante para ser mediado, né, com alunos e também em família. Então ele vai contando toda a história dele, como é que ele vai vivendo, ele vai falando acerca dos pássaros, né? Tem uma questão muito interessante aqui que é cotejada dos pássaros, depois o avô vai explicar para ele, o avô vai falar de elementos da tradição do povo deles, do povo Munduruku, e uma das questões é a questão do pássaro, né? Então o avô conta que quando o pássaro aparece em sonhos, por exemplo, né? É a voz dos ancestrais querendo te trazer uma mensagem. Então, aí ele vai aprendendo com o avô, né, como é que se dão, né, as relações e como os elementos culturais dentro daquele grupo do qual ele faz parte vão funcionando nessa sociedade, que é a sociedade que, na verdade, está na origem da vida dele. E aí nós vamos vendo, assim, as ilustrações, são muito bonitas, a gente vê que tem uma composição aqui, ó, de elementos naturais, né, com ilustração, com foto, é muito bacana esse trabalho do Rogério Borges. E aí, então, ele vai falando sobre como é que funcionam, né, como é que é a organização na aldeia do avô, né, a questão das aves, aí ele lembra, né, de algumas brincadeiras, né, que ele fazia quando ele visitava a família, né, ele saía da cidade e ia lá pra aldeia, e aí, de novo, a gente vê as ilustrações aqui, coisa mais linda, né? Com muitos elementos da natureza, que tem tudo a ver com a cultura do povo indígena. E assim nós vamos, então, junto com a voz do narrador, entendendo, né, os sentimentos dele, as percepções dele acerca da vida, a maneira como ele pensa sobre as coisas que o avô fala para ele. Então, quando ele fica chateado, o narrador, que a menina deu fora nele, ele vai para a aldeia e o avô então começa a mostrar para ele como ele tem que se orgulhar de quem ele é, né? E de que forma, né, ele pode elaborar essas experiências ruins, né? E aí ele vai se religando com a sua cultura, vai se religando com a sua família. Olha aqui, ó. E vocês vejam que aqui, ó, a gente tem o avô segurando uma maraca também, que é um elemento da cultura guarani, mas também da cultura munduruku. Há alguns elementos que são semelhantes. Outra coisa importante é a fogueira, é a roda, onde eles se reúnem para conversar, para contar histórias dos antigos, para discutir os problemas que a aldeia tem, né? E nesse ponto, o povo guarani também tem essa questão importante do fogo. E aí, pela narrativa, nós vamos aprendendo muito sobre a cultura do povo Munduruku, sobre a cultura dos povos indígenas. Então, assim, ó, pessoal, eu super recomendo, né? Por todas essas questões que eu já falei, porque é um livro belamente ilustrado, porque a temática é super relevante, uma temática de autorreconhecimento, uma temática de percepção do sujeito acerca de si mesmo, de autoestima e de valorização de quem ele é. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal, e até o nosso próximo Casa de Leitura. Beijo grande. Nossa casa é feita de muita gente, é uma casa cheia de amor. Um livro aberto é o seu telhado, cada história é um corredor. Às vezes é castelo, cidade ou bosque encantado. Quem entra vira fada, ogro e dragão. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação. Habitar a casa de leitura é entrar na aventura. Acreditar em bruxas, princesas, magia e no mundo da fantasia. Cada página aberta é uma nova descoberta. Personagens vivem e tudo se completa. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação. Basta abrir um livro e
coração.